Gente, eu quero compartilhar com vocês hoje uma passagem da Bíblia que é uma das minhas preferidas. É uma passagem que eu já há muitos anos eu partilho essa passagem com as igrejas por onde eu passo e vez por outra eu gosto de ler esta passagem. E gosto de ler o livro como um todo, que é o livro de Daniel. Eu gosto da passagem do capítulo 6, quando fala daquela experiência da cova dos leões. Eu já preguei várias vezes ali, cada vez vejo uma coisa diferente, cada vez alguma coisa nova me atrai, né? Outro dia eu estava meditando e pensei assim, Deus não tirou a cova da vida do Daniel, mas dentro da cova deu o livramento. Às vezes Deus não tira uma situação difícil da nossa vida. Às vezes Ele não remove a coisa difícil, mas Ele dá o livramento, mas Ele dá a sua presença, mas Ele envia os seus anjos, mas Ele fecha a boca dos leões. Então você não deixa de passar pela experiência, mas passa pela experiência com o cuidado, a proteção e a bênção de Deus, não é assim? Hoje eu quero abordar outra coisa interessante, eu quero mostrar para vocês como que uma pessoa como Daniel enfrenta situações adversas e como Deus conduz a vida das pessoas que se relacionam com Ele de uma maneira muito especial e como que as pessoas superam dificuldades. A cova dos leões foi um acidente no meio desse capítulo, mas tem outras coisas que a gente vai compartilhar hoje, tá bem? Então, capítulo 6 de Daniel. Vamos lá? Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino. Dario estava nesta altura governando. E Daniel estava a serviço deste Dario. Daniel era de Judá, ele foi transportado de Judá durante o cativeiro babilônico. E ele foi entre alguns que transportados foram por causa da sua capacidade. Quando a Babilônia invadiu lá a região de Israel, ela quis levar jovens bem preparados, bem educados, pessoas boas que pudessem aprender a língua e pudessem dar uma contribuição de trabalho, uma contribuição cultural, uma contribuição de mão de obra especializada lá para a Babilônia. Daniel fazia parte desses escolhidos, dos transportados de Judá, né? Então, Daniel foi inicialmente como uma pessoa escravizada, certamente uma pessoa dominada na invasão da Babilônia, ele foi transportado como escravo. Só que a mão de Deus era com ele. Em todo lugar por onde ele andava, Deus florescia a vida de Daniel de uma maneira que ele sempre se sobressaía. Então ele podia estar na prisão, ele podia estar em qualquer cenário que ele estivesse, Deus sempre fazia com que ele prosperasse na situação e na condição em que ele se encontrava. Quer dizer, era o tipo que não precisava sair do problema para prosperar. Ele prosperava dentro do problema. E ao prosperar dentro do problema, o que ele fazia? Ele transformava o problema em oportunidade. Então, esse Daniel, ele é surpreendente porque ele foi como escravo e nesse contexto aqui do capítulo 6, ele já está ocupando uma posição de liderança no reino, né? Então vamos lá, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o que o rei queria. Constituir 120 tipos assim, vamos chamar delegados ou 120 pessoas especializadas, 120 prefeitos ou qualquer coisa que desse a ideia de que esses 120 seriam responsáveis por administrar as coisas do reino, tá certo? Então, olha no capítulo 2, e sobre eles, sobre esses 120, o rei queria colocar 3 presidentes, 3 pessoas especiais, dos quais Daniel era um. Então, nessa altura, Daniel foi como escravo, agora aqui ele já está como um presidente sobre estes 120 sátrapas que estavam ali para governar. Então, olha a posição de Daniel, agora já era uma posição de
superioridade em relação aos 120. Mas estava ele junto com outros 3, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse. Então a função de Daniel era preservar os interesses do rei, os interesses da Babilônia lá, né? E que tudo fosse feito de maneira que ele pudesse estar ali como responsável, junto com mais 2, de coordenar essa força-tarefa de 120, para que tudo fosse bem. O propósito do rei era que tudo desse certo, que as coisas funcionassem bem no reino, certo? Daniel era um desses. Mas olha o que aconteceu com Daniel. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo superlativamente sobre todo o reino. Então, o que aconteceu? Daniel sobrepujou os demais, pelo seu trabalho, pela sua personalidade, vocês vão ver um pouco mais adiante. Mas tinha uma coisa especial, Daniel era um homem de oração, desde a sua juventude. Todas as vezes que ele enfrentava uma adversidade, depois vocês leem o livro, é interessante, todas as vezes que ele enfrentava uma adversidade, ele orava. Todas as vezes que ele tinha que enfrentar alguma dificuldade, ele orava. Por isso que eu escolhi trazê-lo hoje aqui como um exemplo de oração. Às vezes, quando nós estamos na pior situação, passando pela maior dificuldade, nós encontramos um tempo para orar, não é verdade? E geralmente oramos, nos dedicamos à oração, porque parece que as circunstâncias são tão difíceis e tão adversas que nos impõem uma condição de oração, né? É aquele indivíduo que na dificuldade lança um SOS de última hora, Senhor, me socorre que eu estou na dificuldade. Passou a dificuldade, ele já nem lembra mais, até às vezes nem se lembra de agradecer, né? No que Deus fez por ele. Então, naquele momento, Daniel estava trabalhando com aqueles indivíduos e o rei pensava fazer dele uma pessoa diferenciada, especial. Imagine você estar num contexto geral. Aí você é escolhido para participar de uma liderança que vai coordenar um grupo, uma equipe grande. E depois, lá no contexto geral, o rei lá, o presidente, o CEO da companhia, resolve que você vai ser o indivíduo mais importante lá, sobre todos os demais, vai ser a referência, né? Só que você é um estrangeiro que veio como escravo, e pensa aí, né? E os outros já são criaturas do reino, já são nascidos lá, já são da terra. Então, muitas vezes, o fato de você prosperar numa terra estranha, numa condição adversa, pode suscitar nos seus pares uma inveja, às vezes uma insegurança, às vezes uma certa raiva, porque aquele lugar deveria pertencer ao nativo e não a um escravo que veio transportado de Judá, né? Então vamos lá. Então os presidentes e os príncipes, o que aconteceu? Quando Daniel ocupa essa posição, os presidentes, né, aqueles 2 que eram pares dele, e os príncipes, então, aí já tem mais os 120 aí, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Então eles queriam encontrar alguma coisa na vida do Daniel para que eles pudessem fazer o que o texto vai nos mostrar. Mas eles não podiam achar nenhuma situação para pegar Daniel numa cilada, porque não achavam nele culpa nenhuma. Ele não tinha um perfil que fosse vulnerável a uma acusação, né, a alguma coisa dessa natureza, né? Então, volte para o 4 só, por favor. Então, Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhuma culpa. Então, por que eles não podiam achar? Porque não havia. Eles especulavam, mas não encontravam alguma coisa que pudesse derrubá-lo. Não é que eles não quisessem derrubá-lo, é que eles não encontraram a maneira de fazer isso. Então, olha o que a artimanha humana faz. Então, a gente pode estar como vítima dessa artimanha humana, ou a gente pode ser o agente dessa artimanha humana, né? Às vezes é a gente que
arma, artimanha. Às vezes a gente sofre a artimanha. Então a gente tem que ter muita sensibilidade para ver de que lado a gente está do ponto de vista do propósito de Deus e dentro da fidelidade, não havendo na gente nenhuma culpa de que a gente tenha que se explicar, né? Então vai ver o que aconteceu. Ó. Então estes homens disseram, olha só o que eles disseram, para a gente aprender uma lição importante aqui. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, assim, ó, do ponto de vista da sociedade, esse camarada não tem. Nós temos que arranjar alguma coisa na lei do Deus dele, para a gente conseguir incriminá-lo, conseguir criar uma situação para nós podermos nos livrar dele. Então o que eles fizeram? Foram procurar na lei de Deus alguma coisa que pudesse desestabilizar o Daniel na frente do rei a quem ele servia. Então é muito importante, às vezes nós estamos muito bem na sociedade, mas é mais importante estarmos muito bem na sociedade e na presença de Deus. Porque às vezes a sociedade não é tão exigente quanto a santidade de Deus. Então, o Daniel estava sendo julgado, porque do ponto de vista da sociedade não tinha o que fazer contra ele. Mas quem sabe se na lei de Deus ele tem alguma coisa que a gente possa pegar, que a gente possa usar contra ele. Olha o que aconteceu. No verso 6, então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram assim, ó rei Dario, vive para sempre. Olha o que eles disseram para o rei. Todos os presidentes do reino, capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar uma lei real e confirmar a proibição de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, que esta pessoa seja lançada na cova dos leões. Então o que eles fizeram? Por que eles fizeram isso? Vocês vão ver lá na frente. Por que eles fizeram? Eles falaram assim, vamos fazer uma lei, olha só, vamos organizar, pegaram todos os príncipes, capitães, conselheiros, governadores, juntou todo mundo assim, vamos fazer uma lei que mostre que não que o Daniel, vou fazer uma lei para que qualquer pessoa que prestar culto a um outro Deus que não seja a ti, seja lançado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel era crente. Olha como que eles fizeram. Vai, veja aí, ó, verso 8. Agora, pois, o rei confirma a proibição e assina essa lei, para que não seja mudada conforme a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Então o senhor vai assinar uma lei, e a lei diz assim, qualquer um que se ajoelhar, ou que prestar culto a qualquer situação que não seja o Senhor rei, vai ser lançado na cova dos leões. Ou seja, todo mundo tem que prestar culto ao rei. O rei é o objeto da adoração. Qualquer que fizer diferente disso, está com a vela. Vai para a cova dos leões. E vai durar 30 dias essa lei. Olha, artimanha aí, né? 30 dias para a gente fazer esse teste aqui. Olha o que aconteceu. Por esta razão, o rei Dario assinou a lei e a proibição. O rei, ele não se deu conta das consequências daquela lei. Ele fez aquela lei porque se uniram as pessoas e parecia ser uma coisa boa, porque exaltava o rei, valorizava o rei, e então, vamos assinar, né? Assinou. Olha o que aconteceu. Daniel, pois, quando soube da lei, que a lei estava assinada, entrou na sua casa, olha aí agora. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Onde é que eles encontraram um meio de destruir o Daniel? Na lei do seu, na prática, viu que Daniel abria a janela da sua casa, não escondia de ninguém que ele era crente. E ali, 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite, orava.
Então, quando eles perceberam que o Daniel fazia isso, ele falou assim, vamos criar uma lei para que alguma pessoa que não se ajoelhe exclusivamente diante do rei, seja considerado inimigo do rei e seja lançado na cova dos leões. Foi por isso que eles quiseram fazer essa lei. Mas o Daniel sabia da lei. Aí o Daniel falou assim, puxa, agora não posso mais fazer oração, porque agora tem uma lei que vai me penalizar. Foi assim que o Daniel pensou? Não, a Bíblia diz que ele costumava fazer e fez do jeito que costumava fazer. Ou seja, Daniel não mudou a sua prática espiritual por causa daquela legislação adversa. A pessoa tem que ter muita coragem para enfrentar, às vezes, uma situação adversa. Às vezes, quando tudo parece contrário, você é o único que está ali de joelhos abrindo a janela da sua casa, então significa que você está se expondo a um mundo hostil a você. Então é muito difícil você enfrentar a hostilidade do mundo, a hostilidade das pessoas e exercer ainda assim a sua fé, né? Às vezes a pessoa acaba se omitindo, acaba escondendo o seu testemunho, acaba, para não se expor, porque sabe que as consequências vão ser graves. Então, muitas vezes, a gente vai pensar 2 vezes na fidelidade a Deus e em contrapartida a essa aflição humana, né? E o Daniel passou por isso. Só que a Bíblia diz que o Daniel abriu a sua janela, como sempre fazia, e orou ao Senhor como sempre fazia. Ou seja, ele não mudou a sua vida por causa daquela lei. E às vezes nós pagamos as consequências das nossas decisões, da nossa fidelidade a Deus, né? Assim aconteceu com Daniel lá. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante. Então, eles já sabiam. O que eles fizeram? Vamos lá ver e confirmar para a gente poder denunciar. Então armaram para o Daniel, fizeram uma armadilha para o Daniel. É ruim quando você vive num cenário que as pessoas fazem uma armadilha para você, não é ruim? É quando as pessoas encontram um meio de te desqualificar, às vezes, até de te maltratar, até de te acusar, Ali foi esse negócio. Aí eles foram juntos lá e disseram, vamos ver como nós podemos agora dizer para o rei que o Daniel está descumprindo o edito real, Então vamos lá. Então se apresentaram ao rei a respeito da lei e disseram, porventura não assinaste o edito? Então agora estão cobrando do rei. Não, o senhor não assinou uma lei pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, que não fosse a ti, ó rei, fosse esta pessoa lançada na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Aí o rei está dizendo, está certo, eu assinei essa lei, está tudo correto, não tem erro nenhum aí, está tudo certo, vocês estão com razão. Quando eles recebem a aceitação plena do rei, aí eles vão apresentar agora o que eles queriam de fato apresentar desde o começo. Olha lá, então responderam ao rei, dizendo, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia ele faz a sua. Mas ele não já fazia? Ele não já tinha sido usado por Deus para abençoar lá atrás os reis daquele mesmo contexto? Ele não já tinha sido instrumento de Deus? Então ele não estava fazendo nada diferente do que ele sempre fez. Só que agora havia uma armadilha para fazer com que ele fosse, aos olhos do rei, julgado culpado. Faz sentido isso? Então veja o que acontece. Quando ouviu o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou. Quando o rei se deu conta de que aquilo era um ardil, ele ficou penalizado, ele disse, mas eu nunca quis isso, não era isso que eu queria, não era isso. Mas o rei foi usado para aquela situação.
Então imagine se você está dentro de uma articulação dessa natureza e você sente a mesma situação. O rei ali ficou penalizado. E ele disse, mas agora eu estou numa dificuldade, num dilema. Porque eu assinei a lei. Agora eu tenho que cumprir a lei. Mas eu não queria que o Daniel sofresse. Então eu estou numa dificuldade. Sabe o que é um dilema? Dilema é um negócio que é complicado. É uma situação na qual você se encontra e para a qual você não tem saída. É um dilema, né? Imagine, uma borboleta vai voando assim, aí ela cai dentro de um lago. Aí o lago está cheio de peixe. Se ela bater a asa, o peixe vê e come. Se ela ficar sem bater a asa, ela afunda e morre. Esse é um dilema. Se eu bater a asa, eu vou morrer porque o peixe vai me comer. Se eu não bater a asa, eu vou afundar e vou afogar, então eu vou morrer do mesmo. Ou seja, eu vou morrer de qualquer jeito. De um jeito ou de outro. Esse é o dilema. Como é que eu saio daqui? Alguém tem que me pescar e me tirar daqui e me livrar da boca do peixe, né? Então o rei estava nesse dilema. Olha o que acontece. Então aqueles homens foram juntos ao rei. Nós estamos lendo a Bíblia, tá, gente? Estou lendo e cutucando aqui, cutucando ali, só para vocês fazerem suas associações e verificar de que maneira você aplica isso na sua vida e na vida ao seu redor. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram, ó rei, sabe que é lei dos medos e dos persas, que nenhuma lei ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então nós estamos esperando que o senhor seja fiel naquilo que o senhor assinou, né? Aí o senhor tem a Constituição, o senhor não pode deixar de cumprir. Tem que ser leal isso aí. Então, o rei ordenou que trouxesse o Daniel. O rei, vou chamar o Daniel. E lançaram o Daniel na cova dos leões. E o rei falando disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Olha a situação do rei. Ele conhecia o Daniel. Ele sabia da força do Daniel. E ele diz lá assim, o teu Deus, a quem tu continuamente... Ele sabia que Daniel era um crente. Ele sabia disso. E ele também sabia o poder do Deus de Daniel. Tem gente que não é crente, mas respeita a sua fé. Respeita a sua experiência. Sabe por quê? Porque vê na sua vida a obra de Deus. Você tem milagres na sua vida. Tem experiências na sua vida. E as pessoas podem não ser crentes, mas ela respeita a sua fé e respeita a sua crença. E era o caso desse rei. Então, quando ele viu isso, então foi trazido Daniel, foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou aquela pedra, jogaram Daniel na cova. Ele selou aquela cova com o seu anel, com o anel dos seus senhores, para que ninguém mudasse a sentença. O que ele queria? Garantir que ali estaria o Daniel na cova dos leões e estaria fechada ali a cova e ele ia passar lá o tempo necessário para ser o pasto dos leões. Ou seja, tudo estava dando certo para aqueles que queriam destruir o Daniel. Tudo estava dando certo. Olha só, então o rei se dirigiu, volta o 17... Foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova e o rei selou com o anel, com o seu anel, o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença. Então estava tudo certo aí. Olha o que acontece no passo seguinte, agora o verso 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Olha o que acontece com o rei. Ele passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. O que aconteceu com o rei? O rei, ele teve uma experiência traumática, porque não era aquilo que ele queria fazer, ele fez aquilo numa situação constrangedora. Quanta gente faz coisas numa situação constrangedora e até passa por experiências adversas, e até a pessoa não queria passar, mas acaba se envolvendo. Por isso que é muito importante você ter cuidado com quem você se envolve. Porque pode ser que no meio do caminho, você se sinta envolvido numa situação que você não queria estar envolvido, não era para você estar envolvido, mas você se envolveu.
até por conta da ignorância sobre o contexto dentro do qual você estava vivendo, né? Você se lembra da história do Jonas? Deus mandou o Jonas fazer o quê? Ir lá em Nínive pregar. Aí o Jonas, muito dedicadamente, foi pregar lá em Nínive e foi uma benção. Foi assim? O Jonas, rebelde, fala, eu vou para Tarsis. Nínive é para lá, eu vou para lá. Eu vou para Tarsis. Sabe o que ele fez? Procurou um barco, entrou no barco e foi para Tarsis. No meio da viagem, deu uma tempestade federal e todo mundo pensando que ia morrer. E vai daqui, vai dali, o Jonas falou assim, eu sei porque está havendo essa tempestade aí. Por que, Jonas? Porque eu estou aqui. E isso aí é Deus fazendo esse negócio aí por causa da minha rebeldia. Se vocês me lançarem no mar, acaba esse negócio tudinho aí. Cara corajoso o Jonas, né? A gente só vê o lado ruim do Jonas, mas tem um lado bom. O cara era responsável. Eu sou responsável por essa coisa toda, por essa confusão toda. E tem gente que sabe que é responsável pela coisa, mas fica quieto. O Jonas não. O Jonas foi lá e disse, pai, eu sou. Pode me julgar aí na água, porque eu sou responsável por esse negócio aí. É muita coragem, é muita decisão. Por isso que ele era profeta, por isso que ele era pregador, porque também tem que ter alguma qualidade, né? Não vai ser um pregador, não tem qualidade nenhuma, tem que ter. E ele então foi lá, e lançaram o Jonas na água, a tempestade se acalmou, o peixe pegou o Jonas, botou ele lá na praia, e Deus deu uma segunda chance para ele. Mas a questão é, por que aquele barco sofreu uma tempestade? Por causa do Jonas ter entrado lá para dentro. Cuidado com quem você bota no seu barco. Cuidado com quem embarca na sua canoa. Porque se esse aí está debaixo do juízo de Deus, aí pode ser que do mesmo jeito que Jesus acalmou a tempestade para o barco dele e uma porção de barco foram abençoados, também por causa desse aqui, de um, olha aí quantos sofrem, às vezes por causa de um rebelde, de um desobediente, de um complicado. Recente nós falamos no nível espiritual da igreja. Quando todo mundo levanta o nível da igreja sobe. Quando um sozinho baixa o nível da igreja todinha baixa. Porque nós somos um corpo. Então é importante que a gente entenda a importância de cada um de nós no contexto. Então, cuidado com quem você se envolve. Porque pode ser que você se surpreenda com algo que você nem imagina, nem gostaria, nem pensou, nem planejou, e de repente a coisa estourou em cima de você. Então, o rei se dirigiu, então estava lá, né? Agora o rei, então, de manhã, ele vai dizer, eu vou lá ver o que aconteceu com o Daniel. Então lá, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Ele foi lá, o rei devia ter uma fé, uma crença, porque olha o que ele disse, veja lá, quer ver? Diz assim, ó, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da boca dos leões? Então o que o rei pensou? Daniel, será que esse Deus a quem tu continuamente serves, dá-se o caso de que ele tenha podido te livrar da boca dos leões? Então o rei tinha lá na sua intimidade a ideia de que o Deus que Daniel servia era um Deus poderoso. E ele ficou pensando, será que ele poderia te livrar, teria te livrado? Até aí ele está conjecturando, mas ele é surpreendido por algo. Então Daniel, lá do fundo da cova, falou ao rei e disse, rei, vive para sempre. Olha só. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano,
porque foi achada em mim inocência diante dele. Olha, a inocência não é diante do rei, não. Inocência diante dele, diante de Deus. E também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Então, eu estou limpo diante de Deus e estou limpo diante de você. E aí, então, quando o rei ouve a voz do Daniel, ele se dá conta de que alguma coisa especial tinha acontecido no reino. Alguma coisa especial tinha acontecido naquele cenário. Porque as coisas não estavam acontecendo quando naturalmente deveria acontecer. Houve uma interferência divina. Houve uma interferência de Deus, que enviou seus anjos lá para alterar o resultado. Olha, Deus altera resultados errados para fazer sobressair a sua justiça, a sua bênção. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim ele foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque crera no seu... Aí nós estamos falando de uma vida de fé, de uma vida além, acima e além da naturalidade da vida social, da vida carnal, da vida mundana, da vida normal, da vida ética. Nós estamos falando de um mundo espiritual. Nós estamos falando de uma espiritualidade que o homem natural não compreende. Embora ele possa intuir, mas ele não compreende. Porque a espiritualidade de que fala esse texto é a espiritualidade gerada pelo Espírito de Deus na vida da pessoa. Então Daniel dá para ele o testemunho. Olha, nenhum dano se achou no Daniel, porque ele crera no seu... Essa crença em Deus faz coisas especiais na vida da gente. Quando a gente diz grandes coisas vão acontecer neste lugar, não é porque a gente é melhor do que todo mundo do mundo, não. É porque temos uma crença num Deus que nos abençoa, que nos socorre, que se inclina para nós. Temos uma crença num Deus que ouve as nossas orações nas janelas abertas da banda de Jerusalém. Temos um Deus que olha para o nosso coração e vê que não há nenhum mal feito em nós, nem diante dele, nem diante do outro. É uma vida santa, santificada, pura, diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então é preciso esse comprometimento, é preciso essa dedicação, é preciso esse entregar-se ao Senhor, esse consagrar-se ao Senhor, para que a gente possa ouvir sobre nós a mesma frase, porque crera no seu Deus. Então é uma vida de fé, é uma vida de crença, é uma vida de confiança. É isso que faz a diferença entre um crente e um não crente. Não é a roupa que veste, é a crença num Deus que envia os seus santos anjos para se instalarem ao nosso redor, e por mais que o diabo ande ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, não consegue, porque os anjos do Senhor estão ali. Fecha a boca do leão e o Senhor vai transformar aquilo que parecia tão adverso num testemunho. Aí é esperar para ver. Você já viu aquela palavra bíblica, o choro pode durar uma noite? Então aqui nós tivemos duas coisas. O rei chorou a noite inteira lá, angustiado porque o Daniel estava lá, e era uma responsabilidade dele, e foi uma armadilha na qual ele caiu. E ele está pagando o preço da armadilha. E o Daniel está lá na boca dos leões, né? O leão está aqui. E o leão, pelo visto, estava com fome, porque mais adiante, quando lançaram os outros lá, o leão comeu todo mundo. Então significa que você pode passar uma noite diante de um elemento que te ameaça. Passa uma noite sem dormir, passa uma noite angustiado, passa uma noite preocupado. Mas o diferencial é que você crê no seu Deus. E você enfrenta a noite estranha com outra visão do que quem está no desespero e não tem a quem recorrer. Você tem a quem recorrer. Você pode estender a sua mão e tocar a mão do Senhor.
Porque a Bíblia diz que o Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas nossas ameaças, nas nossas tribulações. Vocês concordam com isso? Então, ali está, porque crera no seu Deus. Veja só mais acho que tem mais um pouquinho aí, deixa eu ver onde é que termina isso aqui. Quem está lá é a Martinha, é? Marta, vamos aí até o 28, né, para a gente só terminar. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, ainda não tinham chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e os esmigalharam até os ossos. Ó, tudo que o homem semear, ele ceifará. Então aqueles camaradas não semearam isso aí? Semearam ou não semearam? Semearam. E o que Daniel semeou? Ele colheu a libertação, o cuidado divino. Então, a gente tem que ter aquela frase, porque creram no seu Deus. Então, a gente tem de acreditar que a sementeira de hoje vai ser a colheita de amanhã. Seja boa, seja ruim. O Daniel colheu a bênção de Deus e o cuidado de Deus no meio da adversidade. Deus não tirou a adversidade da vida dele, mas deu o consolo, o conforto. Os seus santos anjos estavam lá na hora que os leões estavam lá. Leão de um lado e anjo do outro lado, e o cara no meio. Isso acontece. Mas é a fé. E os outros que armaram tudo aquilo, quando Daniel é tirado de lá, o rei que tinha o poder de decisão, fala assim, vocês vão agora ocupar esse mesmo lugar, porque esse Daniel era fiel, e vocês fizeram alguma coisa errada. As consequências de fazer o bem e fazer o mal. Está aí, as consequências. E aí, o que aconteceu? Verso 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Olha o que o rei escreveu sobre essa história aí. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel. Olha só o rei. Os homens temam e tremam. Ele assinou um decreto lá atrás, dizendo que todo mundo tinha que se ajoelhar no pé dele. Agora ele está escrevendo outra coisa, dizendo, todos temam perante o Deus de Daniel. Olha como muda o cenário. Agora ele está dizendo que eu vou assinar um negócio aqui, não é para ajoelhar no meu pé não. É para se ajoelhar diante de Deus, não. Porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Ele é o Deus vivo. E o seu reino não pode se destruir. E o seu domínio alcança a terra toda e vai até os confins dos séculos. Então o rei se deu conta de que ele tinha que assumir uma legislação que botasse as coisas na ordem certa. Não é diante de mim que vocês têm que ajoelhar, vocês têm que ajoelhar diante do Deus poderoso, que demonstrou seu poder na vida do Daniel. É muito bom quando a sua vida demonstra o poder de Deus. Quando a sua vida revela a operação de Deus, quando a sua vida demonstra a bênção de Deus. E quando a sua vida inspira mudança de comportamento ao seu redor. A vida de Daniel inspirou uma mudança de comportamento na nação inteira. Não foi só na vida dele. O rei falou assim, eu vou fazer agora uma lei que abranja todos os domínios da minha terra, para que o nome do Deus de Daniel seja respeitado, porque ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Esse é o testemunho da fé, é o testemunho do milagre de Deus na vida. Se a gente tem uma experiência com Deus que possa ser compartilhada como uma experiência verdadeira e autêntica, as pessoas acabam se sensibilizando e considerando que verdadeiramente o Senhor é Deus. Então, o Evangelho não é uma oportunidade de você aprender uma doutrina, isso é importante, mas o propósito do Evangelho é que você experimente o poder transformador de Deus na sua vida e na sua realidade ao redor. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o que é o Evangelho? É o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação. E não tem nada mais importante na vida do que a salvação. Porque a salvação é semelhante a essa história de Daniel. Você está na cova do Satanás, num mundo que jaz no maligno. E Deus manda os anjos para ficar ao seu redor, para o Satanás não ter poder sobre você. E a Bíblia diz que Ele te salva. Salvar é resgatar. Ele te resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o milagre. Mas esse tem que ser um milagre tão poderoso que você tem que ter tanta convicção disso, que você conte isso como uma vitória de Deus na sua vida, não como uma coisa acidental. Mas é um dom precioso de Deus que transforma a sua vida de tal maneira que ela se torna um testemunho, né? Autêntico testemunho, né? E aí, veja só, mais lá, tem mais alguma coisa lá? Eu acho que falta mais um só, esse. Este Daniel, pois, olha o que aconteceu. Prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Esse Daniel prosperou. Às vezes a gente quer a prosperidade, mas a gente não sabe que a prosperidade tem um custo. Você tem que pagar o preço de você ser reconhecido e você prosperar e você se tornar referência. Mas tem um custo mesmo. Ninguém vai ser grandioso, vitorioso, acidentalmente ou por acaso. Todo mundo tem que, de alguma maneira, construir a sua trajetória de fidelidade, de lealdade, de amor ao Senhor, de oração, de janelas abertas da banda de Jerusalém, né? É testemunho, é vida aberta mesmo. Todo mundo pode enxergar através da janela o que eu estou fazendo. Estou de joelhos buscando a presença do Pai. Então, nossa igreja é convocada a ser uma igreja de oração, né? Portas abertas, para todo mundo entender que aqui estão pessoas que oram, que creem no poder de Deus, que querem experimentar transformações de vida, que querem demonstrar que o Deus que nós falamos, a respeito de quem nós falamos, é um Deus amoroso, verdadeiro, cuidadoso, e ao mesmo tempo nos precaver de evitar andar pelos lugares que aqueles outros andaram. Por quê? Porque andaram por lugares tramando coisas que não devem ficar no coração da gente. No coração da gente deve perdurar a fidelidade ao Senhor, a graça do Senhor, o amor à palavra do Senhor, né? A lealdade à casa do Senhor, à obra do Senhor, né? É isso que deve ser a nossa prevalência, né? Vamos orar um pouquinho? Já falei demais, agora vamos orar um pouquinho. Mas essa fala é boa, não é? Ajuda. Ela inspira, instrui, porque nós estamos olhando a vida de um cara de oração, que é a nossa proposta aqui na quarta-feira, toda quarta-feira, trazer uma vida de oração, um exemplo de oração, um desafio de oração, né? Um ensino sobre oração, porque nós queremos que toda quarta-feira a gente saia daqui com uma inspiração sobre a importância da oração. Alguém tem dúvida que na vida de Daniel a oração foi algo importante? Não tem. Então, você acha que seria legal a gente olhar para o Daniel e falar: Senhor, eu quero ser como Daniel, que ora, que se dedica, que tem crença, e quero que o Senhor me coloque onde o Senhor quer que eu esteja, mas me livra do mal. Nós já estudamos aqui, né? Senhor, me livra do mal. Então, ore pedindo: Senhor, me livra do mal, mas me dê a bênção de poder ser nas tuas mãos uma bênção, mas me livra do mal. Senhor, faz uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, mas me livra do mal. Senhor, eu estou meio que escorregando aqui, não me deixe cair em tentação, porque nós somos frágeis. Se dependermos da nossa carnalidade humana, a gente não se mantém de pé nos caminhos do Senhor. A gente só se mantém de pé nos caminhos do Senhor se o Senhor estiver lutando a nossa luta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então o Senhor precisa estar olhando para nós. Está bem assim?